Nos últimos episódios, desvendamos a ascensão meteórica de Nicolás Maduro, de um motorista de ônibus a um líder que acumulou uma fortuna misteriosa. Mergulhamos nos intrincados esquemas de lavagem de dinheiro que teceram uma teia global de corrupção, revelando como bilhões foram supostamente desviados e ocultados através de uma complexa rede de contas e empresas de fachada. E confrontamos a chocante realidade do Cártel dos Sóis, uma rede de narcotráfico que, segundo acusações internacionais, manchou a reputação de uma nação inteira e colocou seu líder no centro de uma investigação global por crimes transnacionais. Agora, chegamos ao capítulo final desta saga, a parte 4, onde toda essa riqueza ilícita e poder absoluto nos leva. Qual é o preço de uma vida construída sobre segredos, desvios e acusações tão graves? Preparem-se, pois hoje vamos explorar a queda, apreensões e consequências. Vamos desvendar como o cerco se fechou, como os bens foram apreendidos e quais são os cenários que se desenham para o futuro de um dos líderes mais controversos da história recente. A verdade, por mais dura que seja, precisa ser contada, e as lições, por mais dolorosas, precisam ser aprendidas. Fiquem conosco, porque o desfecho desta história é tão complexo e cheio de reviravoltas quanto seus inícios. Para aqueles que nos acompanham desde o início e para os que chegam agora, é crucial recapitular a jornada extraordinária e, ao mesmo tempo, perturbadora de Nicolás Maduro. Começamos nossa série explorando a figura de um homem que, de um passado humilde como motorista de ônibus, ascendeu ao mais alto cargo de poder na Venezuela. Uma ascensão que, para muitos, parecia improvável, mas que se consolidou sob a sombra e a herança política de Hugo Chávez, tornando-se seu sucessor escolhido. No entanto, por trás da fachada de líder revolucionário e defensor dos pobres, começamos a desvendar uma história muito diferente, uma narrativa de poder e riqueza que desafiava a lógica e a realidade de seu próprio povo. Na parte 1, a riqueza misteriosa de Maduro, revelamos como, em meio a uma das maiores crises econômicas e humanitárias da história moderna, uma fortuna colossal foi supostamente acumulada. Falamos de bilhões, de propriedades luxuosas, de um patrimônio que desafiava qualquer lógica para um servidor público com um salário oficial modesto. Como um homem que se apresentava como o filho de Chávez e o defensor do socialismo do século XXI poderia ter acesso a tal opulência enquanto sua nação mergulhava na pobreza? A resposta começou a se desenhar na parte 2, os esquemas de lavagem de dinheiro. Ali mergulhamos nas complexas redes financeiras que, segundo investigações internacionais, foram utilizadas para mover e ocultar essa riqueza ilícita. Contas bancárias secretas em paraísos fiscais, transações obscuras envolvendo familiares e aliados próximos e uma teia de operações que se estendia por diversos continentes, de Miami a Genebra, de Nova York a Andorra. Não era apenas uma questão de desvio de fundos, era uma arquitetura financeira sofisticada, projetada para contornar sanções internacionais e esconder a origem criminosa do dinheiro, muitas vezes proveniente de contratos estatais superfaturados e propinas. E então, na parte 3, o Cártel dos Sóis, narcotráfico e poder, a narrativa atingiu seu ponto mais sombrio e chocante. As acusações de que Maduro não era apenas um líder corrupto, mas o chefe de uma vasta operação de narcotráfico, o Cártel dos Sóis, chocaram o mundo e o colocaram na mira das agências de combate ao crime organizado. A recompensa de $50 milhões oferecida pelos Estados Unidos por sua captura não era apenas um gesto político, era uma declaração formal de que ele era considerado um dos maiores narcotraficantes do planeta, responsável por facilitar o transporte de toneladas de cocaína. Essa jornada de motorista a suposto bilionário e chefe de cartel é um estudo de caso sobre o poder, a corrupção e as consequências devastadoras que podem surgir quando esses elementos se combinam sem qualquer tipo de freio ou contrapeso. Mas toda ascensão tem seu preço, e toda teia, por mais intrincada que seja, pode começar a se desfazer. E é exatamente isso que vamos explorar agora, a fase da queda, das apreensões e das consequências que se desdobram quando o cerco se fecha e a justiça internacional começa a agir. A
A história da fortuna de Maduro não é apenas sobre acumulação, mas também sobre a tentativa de desmantelamento dessa rede de riqueza ilícita. E um dos marcos mais significativos nesse processo foi a operação de apreensão de bens, que atingiu a impressionante cifra de 700 milhões de dólares. Essa não foi uma ação isolada, um evento pontual, mas o resultado de anos de investigações meticulosas e coordenação internacional conduzidas por agências como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o FBI, a DEA, Drug Enforcement Administration e outras entidades de combate ao crime financeiro. O valor de 700 milhões de dólares representa uma fatia considerável do que se estima ser o patrimônio ilícito ligado a Maduro e seus associados mais próximos. Mas o que significa exatamente a apreensão de bens nesse contexto? Não estamos falando apenas de dinheiro em contas bancárias, que é relativamente fácil de congelar. Estamos falando de ativos tangíveis e intangíveis que foram identificados como produtos diretos ou indiretos de atividades criminosas, como corrupção em larga escala, lavagem de dinheiro sofisticada e, claro, o narcotráfico. A base legal para essas apreensões é robusta e multifacetada, apoiando-se em uma série de leis e regulamentações internacionais. Ela se apoia em leis de combate à lavagem de dinheiro, como o Patriot Act nos EUA, leis de combate ao narcotráfico, que permitem o confisco de bens relacionados a atividades de drogas, e, crucialmente, nas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e outros países. Essas sanções não são apenas restrições comerciais ou proibições de viagem. Elas permitem o congelamento e a apreensão de ativos de indivíduos e entidades que são considerados uma ameaça à segurança nacional ou que estão envolvidos em atividades ilícitas que minam a estabilidade global. A operação de apreensão de 700 milhões de dólares não foi um evento único, um grande golpe de uma só vez, mas um processo contínuo que se desenrolou ao longo de vários anos, com diferentes ativos sendo identificados, rastreados e confiscados em diversas jurisdições ao redor do mundo. Cada apreensão, cada congelamento, é um golpe na rede financeira que sustenta o poder e a influência de Maduro e seus aliados, tornando mais difícil para eles movimentar e usufruir de sua riqueza ilícita. É um lembrete contundente de que, por mais que se tente esconder, o dinheiro ilícito deixa rastros digitais e físicos, e as autoridades internacionais estão cada vez mais equipadas e determinadas para segui-los, utilizando tecnologias avançadas e cooperação transfronteiriça. Mas quais são exatamente esses bens que foram alvo de confisco? E onde eles estavam escondidos, enquanto a Venezuela enfrentava uma das piores crises de sua história? A resposta a essas perguntas nos leva a um universo de luxo e ostentação, que contrasta brutalmente com a realidade da população venezuelana. Quando falamos dos 700 milhões de dólares em bens apreendidos, não estamos nos referindo a meros números em um balanço financeiro ou a quantias abstratas. Estamos falando de um estilo de vida de opulência e extravagância que contrasta de forma chocante e revoltante com a miséria e a escassez que assola a Venezuela. As propriedades confiscadas revelam um padrão de vida digno de magnatas globais, não de líderes de uma nação em profunda crise econômica e humanitária. Entre os bens apreendidos, destacam-se mansões de luxo. Não uma, mas várias, localizadas em algumas das áreas mais exclusivas dos Estados Unidos, como Miami, e possivelmente em outras capitais financeiras e turísticas do mundo. Imagine residências com dezenas de quartos, piscinas olímpicas, cinemas privativos, adegas climatizadas, academias de última geração, vistas panorâmicas para o oceano ou para paisagens deslumbrantes, e todo o tipo de amenidades e confortos que o dinheiro pode comprar. Essas mansões, muitas vezes registradas em nomes de laranjas, empresas de fachada ou trusts complexos, eram verdadeiros palácios, mantidos com o dinheiro que, segundo as acusações, deveria estar servindo ao povo venezuelano, investido em saúde, educação e infraestrutura. Além das propriedades imobiliárias, a lista de bens confiscados inclui uma frota de aviões particulares. Não apenas jatos executivos para viagens rápidas, mas aeronaves de grande porte,
equipadas com todo o conforto, luxo e tecnologia de ponta, capazes de cruzar continentes com facilidade. Esses aviões eram usados para viagens pessoais, para transportar familiares e amigos em grande estilo, e, segundo as investigações, até mesmo para facilitar operações ilícitas, como o transporte de grandes somas de dinheiro em espécie ou outras mercadorias de valor. A paixão por carros de luxo também era evidente e fazia parte dessa ostentação. Coleções de veículos de alto valor, incluindo modelos esportivos de alta performance, carros clássicos raros e SUVs blindados de última geração, foram identificadas e apreendidas. Marcas como Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce e Porsche, entre outras, faziam parte desse acervo, cada carro valendo centenas de milhares ou até milhões de dólares. E não para por aí. Joias e objetos de valor inestimável, como relógios de grife de edições limitadas, colares de diamantes, anéis com pedras preciosas, obras de arte de mestres renomados e antiguidades raras, também foram alvo de confisco. Esses itens, muitas vezes comprados em leilões internacionais ou joalherias de alto padrão, representavam não apenas um símbolo de status, mas também investimentos em ativos de fácil transporte e alto valor, ideais para a lavagem de dinheiro e para a manutenção de uma fortuna oculta e líquida. E em um toque de excentricidade e luxo rural, até mesmo fazendas de cavalos foram identificadas. Propriedades rurais dedicadas à criação de cavalos de raça pura, um hobby extremamente caro e exclusivo, que servia não apenas como lazer para a elite, mas também como um meio de investir e ocultar grandes somas de dinheiro, misturando fundos lícitos e ilícitos. A existência desses bens, em solo estrangeiro, enquanto a população venezuelana enfrenta a escassez crônica de alimentos, medicamentos e serviços básicos, é um dos aspectos mais revoltantes e moralmente condenáveis dessa história. É um lembrete gritante da disparidade abissal entre a elite no poder e o povo que ela deveria servir e proteger. Mas como esses bens foram adquiridos e mantidos, e como o dinheiro era movimentado através das fronteiras, desafiando as leis e as sanções? A resposta está no intrincado sistema de contas bancárias internacionais que serviu de alicerce para toda essa operação. A espinha dorsal de qualquer esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de fortuna é o sistema bancário internacional. E no caso de Nicolás Maduro e seus associados, o congelamento de contas bancárias em diversos países foi um passo crucial e estratégico para desmantelar essa rede financeira complexa. Não estamos falando de uma ou duas contas isoladas, mas de uma vasta teia de ativos financeiros espalhados por jurisdições que, por muito tempo, foram conhecidas por seu sigilo bancário e por oferecerem um ambiente propício para a movimentação de capitais sem questionamentos. O processo de congelamento de contas não é simples nem rápido. Ele exige uma coordenação meticulosa e uma colaboração sem precedentes entre agências de inteligência financeira de diferentes países que precisam identificar os beneficiários reais dessas contas, muitas vezes escondidos atrás de camadas e mais camadas de empresas de fachada, trusts e outras estruturas corporativas complexas. Essas empresas, conhecidas como shell companies ou empresas de papel, são criadas em paraísos fiscais como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Suíça, Andorra, Liechtenstein e outros, com o único propósito de ocultar a verdadeira propriedade dos ativos e dificultar o rastreamento. Os nomes dos beneficiários finais, ou beneficial owners, são mantidos em segredo, tornando extremamente difícil para as autoridades rastrear a origem do dinheiro e identificar os verdadeiros proprietários. No entanto, com o tempo, a persistência das investigações e o aprimoramento das ferramentas de análise forense financeira, muitos desses segredos foram revelados. Contas bancárias em bancos europeus, asiáticos e até mesmo americanos foram identificadas e congeladas. O dinheiro que passava por essas contas era, segundo as acusações e as evidências coletadas, proveniente de desvios de fundos públicos da Venezuela, propinas de contratos estatais superfaturados e, claro, do narcotráfico, como detalhamos na parte 3. Um exemplo notório que já mencionamos
foi o envolvimento dos enteados de Maduro, que teriam desviado mais de 180 milhões de dólares para contas secretas, utilizando uma rede de intermediários e bancos internacionais. Essas operações não eram realizadas de forma amadora ou improvisada. Elas envolviam a colaboração de advogados especializados em direito internacional, contadores experientes em finanças offshore e consultores financeiros com expertise em estruturas de ocultação de patrimônio, que ajudavam a criar as estruturas necessárias para mover o dinheiro sem levantar suspeitas e contornar as regulamentações. O congelamento dessas contas não apenas impede o acesso a esses fundos, privando os envolvidos de sua riqueza ilícita, mas também serve como uma poderosa ferramenta de pressão, limitando a capacidade de Maduro e seus aliados de financiar suas operações políticas, de manter seu estilo de vida luxuoso e de exercer influência. É um golpe direto no coração financeiro da rede, mostrando que, mesmo nos recantos mais obscuros e protegidos do sistema bancário global, a impunidade não é eterna e a lei pode, eventualmente, alcançá-los. Mas o congelamento de contas é apenas uma das ferramentas utilizadas pela comunidade internacional para combater essa rede de corrupção. As sanções econômicas, por exemplo, desempenham um papel ainda mais amplo e devastador, afetando não apenas indivíduos, mas toda a estrutura do Estado venezuelano. Além do congelamento de bens e contas, as sanções econômicas impostas por potências globais como os Estados Unidos e a União Europeia representam uma das mais poderosas e controversas ferramentas de pressão contra o regime de Nicolás Maduro. Essas sanções não são meros gestos simbólicos ou declarações políticas. Elas são medidas concretas e de longo alcance que visam isolar financeira e diplomaticamente o governo venezuelano e seus principais membros, tornando cada vez mais difícil para eles operar no cenário internacional e acessar os mercados globais. Os Estados Unidos, em particular, têm sido o principal motor dessas sanções, que começaram a ser implementadas de forma mais agressiva a partir de 2015 e se intensificaram nos anos seguintes. As sanções americanas são abrangentes e multifacetadas, atingindo diversos setores da economia e do governo. Elas incluem o congelamento de bens de indivíduos e entidades ligadas ao governo venezuelano em solo americano, a proibição de transações financeiras com essas entidades e a restrição de acesso ao sistema financeiro internacional, o que dificulta a realização de pagamentos e recebimentos em dólares. Além disso, foram impostas sanções severas à PDVSA, a empresa estatal de petróleo da Venezuela, que é a principal fonte de receita do país. Essas sanções visam impedir que o regime de Maduro utilize os recursos do petróleo para financiar suas operações, para reprimir a oposição e para enriquecer seus membros, cortando o fluxo de caixa que sustenta o governo. A União Europeia também seguiu um caminho semelhante, impondo suas próprias sanções. Estas incluem o congelamento de bens e a proibição de viagens para dezenas de funcionários venezuelanos de alto escalão, incluindo o próprio Maduro, impedindo-os de viajar para países europeus e de acessar seus ativos lá. A lógica por trás dessas sanções é clara e publicamente declarada: pressionar o regime a restaurar a democracia, respeitar os direitos humanos, liberar presos políticos e combater a corrupção sistêmica que assola o país. A comunidade internacional argumenta que a riqueza ilícita acumulada por Maduro e seus aliados é diretamente responsável pela crise humanitária na Venezuela e pela erosão das instituições democráticas, e que as sanções são uma forma de forçar uma mudança de comportamento. As sanções têm um efeito cascata e complexo. Elas dificultam a obtenção de crédito internacional para o governo, limitam a capacidade do país de importar bens essenciais, como alimentos e medicamentos, e de exportar petróleo, e aumentam o custo de fazer negócios com a Venezuela, afastando investidores e parceiros comerciais. Embora o governo de Maduro frequentemente culpe as sanções pela crise econômica do país, muitos analistas e organizações internacionais argumentam que a má gestão econômica, a corrupção endêmica e a dependência excessiva do petróleo são as causas primárias da crise, e que as sanções apenas exacerbam uma situação já precária,
mas não são a sua origem. Mas qual é o verdadeiro impacto dessas sanções e de toda essa corrupção na vida do cidadão comum venezuelano? E como elas se conectam com a crise humanitária que testemunhamos e que continua a se agravar? O impacto das sanções e da corrupção na economia venezuelana é uma das páginas mais tristes, dolorosas e complexas desta história. Enquanto uma elite acumulava bilhões em contas secretas e propriedades luxuosas em paraísos fiscais, a vasta maioria da população mergulhava em uma crise econômica e social sem precedentes, marcada por hiperinflação galopante, escassez generalizada de bens essenciais e uma migração em massa, que se tornou uma das maiores e mais rápidas do mundo. A Venezuela, um país abençoado com as maiores reservas de petróleo do planeta, deveria ser uma nação próspera, um exemplo de desenvolvimento e bem-estar. No entanto, a má gestão econômica, a corrupção endêmica em todos os níveis do governo e as sanções internacionais transformaram essa riqueza potencial em uma tragédia humanitária. A hiperinflação, que chegou a atingir milhões por cento ao ano em seu pico, pulverizou o poder de compra da moeda local, o bolívar, tornando o dinheiro praticamente sem valor. As pessoas precisavam de sacolas cheias de notas para comprar itens básicos, e muitos recorreram ao escambo, ao uso de moedas estrangeiras como o dólar, ou a criptomoedas para sobreviver. A escassez de bens essenciais tornou-se uma realidade diária e brutal. Supermercados vazios, farmácias sem medicamentos básicos, hospitais sem suprimentos e equipamentos adequados. A falta de alimentos levou à desnutrição generalizada, especialmente entre crianças e idosos, com consequências devastadoras para a saúde pública. A falta de medicamentos resultou em mortes por doenças facilmente tratáveis em outros lugares do mundo. A infraestrutura do país, incluindo os sistemas de eletricidade, água e transporte público, entrou em colapso, tornando a vida ainda mais difícil e precária para milhões de pessoas. A falta de energia elétrica é constante em muitas regiões. A água potável é um luxo e o transporte é caótico e ineficiente. Diante desse cenário desolador e da ausência de perspectivas, milhões de venezuelanos foram forçados a deixar seu país em busca de uma vida melhor, de dignidade e de oportunidades em outras nações. A migração venezuelana se tornou uma crise regional e global, com países vizinhos como Colômbia, Peru, Equador, Chile e Brasil recebendo milhões de refugiados e migrantes. Famílias foram separadas, vidas foram desfeitas, e o tecido social da Venezuela foi profundamente abalado, com uma perda massiva de capital humano e intelectual. É um contraste brutal e moralmente inaceitável. De um lado, a opulência e o luxo dos bens apreendidos de Maduro e seus aliados, que viviam em mansões e viajavam em jatos particulares. Do outro, a pobreza extrema, a fome e o sofrimento de milhões de venezuelanos que lutam para sobreviver. Essa disparidade não é acidental, é uma consequência direta da forma como o país foi governado, como seus recursos foram desviados e como a corrupção se tornou sistêmica. As sanções, embora visem o regime, inevitavelmente afetam a população, mas a raiz do problema, segundo muitos, reside na corrupção e na má gestão que precederam e se intensificaram com as sanções, e que foram a causa primária do colapso econômico. Mas a comunidade internacional não está apenas impondo sanções e apreendendo bens. Há um esforço contínuo e persistente para investigar e responsabilizar os envolvidos, e é sobre essas investigações que vamos falar agora, pois elas são a chave para a busca por justiça. Por trás das manchetes sobre sanções e apreensões, há um trabalho árduo, persistente e muitas vezes invisível de agências de investigação internacionais que buscam desvendar a complexa teia de crimes atribuídos a Nicolás Maduro e seus associados. O FBI, a DEA, Drug Enforcement Administration, a Interpol e outras agências de inteligência e combate ao crime organizado são apenas alguns dos atores nesse esforço global para levar os responsáveis à justiça e desmantelar suas redes criminosas. O FBI, a principal agência de investigação criminal dos Estados Unidos, tem estado na linha de frente das investigações sobre lavagem de dinheiro, corrupção
e desvio de fundos envolvendo o regime venezuelano. Seus agentes têm trabalhado incansavelmente para rastrear o fluxo de dinheiro ilícito através de fronteiras, identificar contas secretas em paraísos fiscais e desmascarar as empresas de fachada e os laranjas usados para ocultar a fortuna. As informações coletadas pelo FBI foram cruciais para as apreensões de bens e para o congelamento de contas bancárias que discutimos anteriormente, fornecendo as provas necessárias para as ações legais. A DEA, por sua vez, tem focado intensamente nas acusações de narcotráfico. A agência tem investigado o suposto envolvimento de Maduro e de outros altos funcionários venezuelanos no Cártel dos Sóis, uma rede que, segundo as acusações, facilitou o transporte de toneladas de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos e Europa, utilizando rotas aéreas e marítimas. As investigações da DEA resultaram em indiciamentos formais e públicos, como o de março de 2020, quando o Departamento de Justiça dos Ifirumaisil acusou Maduro e mais de uma dezena de outros funcionários venezuelanos de narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e outras acusações relacionadas ao tráfico de drogas, oferecendo uma recompensa milionária por sua captura. A Interpol, a maior organização policial internacional do mundo, também desempenha um papel vital nesse cenário. Embora não tenha poderes de investigação próprios, a Interpol facilita a cooperação entre as forças policiais de seus 195 países membros, compartilhando informações e coordenando ações. Isso significa que, se um mandado de prisão internacional for emitido contra Maduro, a Interpol pode emitir um alerta vermelho, solicitando que as autoridades de qualquer país membro o prendam e o extraditem para enfrentar a justiça. Além dessas agências, há também o trabalho incansável de promotores e procuradores em diversos países, que têm aberto investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Venezuela. A Suíça, por exemplo, tem sido um centro de investigações sobre contas bancárias secretas e o papel de bancos suíços na lavagem de dinheiro. A Espanha também tem investigado casos de lavagem de dinheiro envolvendo ex-funcionários venezuelanos. Essas investigações são complexas, demoradas e exigem a análise de milhares de documentos financeiros, a cooperação de informantes e delatores e a coordenação entre diferentes sistemas jurídicos e culturas, mas elas são essenciais para garantir que a impunidade não prevaleça e que os responsáveis por crimes transnacionais sejam levados à justiça, independentemente de sua posição de poder. E essa busca por justiça não é algo novo na história. Há precedentes que nos mostram como líderes poderosos, outrora intocáveis, acabaram enfrentando as consequências de seus atos, servindo como um alerta para o presente. A história, como sabemos, muitas vezes rima, e a situação de Nicolás Maduro, com as acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e a pressão internacional crescente, não é sem precedentes. Ao longo do século XX e XXI, vimos outros líderes poderosos, que pareciam intocáveis em seus países e em seus regimes, acabarem enfrentando a justiça internacional ou a queda de seus governos. Um dos exemplos mais notórios e frequentemente citados, que serve como um paralelo sombrio para o caso Maduro, é o de Manuel Noriega, ex-ditador do Panamá. Noriega, que governou o Panamá com mão de ferro nas décadas de 1980, era um aliado dos Estados Unidos, mas também um informante da CIA. No entanto, ele também estava profundamente envolvido no narcotráfico, facilitando o transporte de cocaína para os ipais no Síria, em troca de milhões de dólares em propinas. Quando as evidências de seu envolvimento se tornaram inegáveis e ele se tornou um obstáculo para os interesses americanos, os Estados Unidos o indiciaram por narcotráfico e lavagem de dinheiro. Em 1989, os IUAR invadiram o Panamá na Operação Just Cause, depuseram Noriega e o levaram para ser julgado em Miami. Ele foi condenado e passou anos em prisões americanas e francesas. O caso Noriega é um precedente poderoso, porque demonstra que mesmo um chefe de Estado, com poder absoluto em seu país e com apoio militar, pode ser alvo de ações militares e judiciais de potências estrangeiras quando acusado de crimes transnacionais graves, como o narcotráfico.
Outros exemplos incluem Slobodan Milošević, ex-presidente da Sérvia, que foi indiciado por crimes de guerra e genocídio e levado ao Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia em Haia. Embora tenha morrido antes do veredito, seu caso mostrou que a imunidade de chefe de Estado não é absoluta quando se trata de crimes contra a humanidade. Há também o caso de Augusto Pinochet, ex-ditador do Chile, que foi detido em Londres em 1998 sob um mandado de prisão internacional por crimes contra a humanidade, embora tenha sido eventualmente liberado por motivos de saúde. Mais recentemente, vimos o caso de Omar al-Bashir, ex-presidente do Sudão, que foi deposto e é procurado pelo TPI por genocídio e crimes de guerra. Esses precedentes históricos servem como um lembrete sombrio e um aviso para líderes como Maduro. Eles mostram que a impunidade não é garantida e que a comunidade internacional, em certas circunstâncias e com provas contundentes, está disposta a ir longe para responsabilizar aqueles que abusam de seu poder e se envolvem em atividades criminosas transnacionais que afetam a segurança global. A recompensa de $50 milhões pela captura de Maduro e as acusações formais de narcoterrorismo colocam-no em uma categoria de líderes que, em algum momento, podem ter que enfrentar as consequências de seus atos fora de suas fronteiras, em um tribunal internacional ou em um país que o extradite. Mas quais são os cenários mais prováveis para o futuro de Maduro? E como essa história pode terminar, ou pelo menos qual pode ser o próximo capítulo? Com o cerco se fechando e a pressão internacional aumentando a cada dia, a pergunta que paira no ar e que intriga a muitos é: qual será o destino final de Nicolás Maduro? Os cenários futuros são complexos, incertos e cheios de variáveis, refletindo a volatilidade da política venezuelana e as intrincadas relações geopolíticas que envolvem a região. Um dos cenários mais discutidos e temidos por Maduro é a captura e o julgamento. Com a recompensa de $50 milhões oferecida pelos Estados Unidos e os indiciamentos formais por narcoterrorismo, a possibilidade de Maduro ser detido e extraditado para enfrentar a justiça americana é uma ameaça real e constante. Isso poderia acontecer através de uma operação militar, como no caso Noriega, embora seja um cenário de alto risco e complexidade, ou através de uma prisão em um país terceiro, caso ele tentasse viajar para fora da Venezuela e fosse detido por autoridades locais. Um julgamento no EUA por narcoterrorismo seria um evento de proporções históricas, com implicações geopolíticas significativas para toda a América Latina e para as relações internacionais. Outro cenário, talvez mais provável em certas circunstâncias, é o exílio. Diante da pressão insustentável, da deterioração da situação interna e da perda de apoio, Maduro poderia negociar uma saída do poder em troca de asilo em um país amigo, como Cuba, Rússia ou até mesmo China. Essa seria uma forma de evitar a captura e o julgamento imediato, mas significaria o fim de seu governo na Venezuela. O exílio, no entanto, não garante a impunidade total, pois mandados de prisão internacionais poderiam persistir, limitando sua liberdade de movimento e expondo-o a riscos futuros. A continuidade no poder é, claro, uma possibilidade que não pode ser descartada. Apesar de todas as sanções, acusações e da crise interna, Maduro tem demonstrado uma notável capacidade de se manter no controle, contando com o apoio inabalável das Forças Armadas venezuelanas e de aliados internacionais estratégicos. Ele poderia tentar resistir à pressão, consolidar ainda mais seu poder através de medidas repressivas e tentar reverter as sanções, embora isso pareça cada vez mais difícil e insustentável a longo prazo, dada a situação econômica e social do país. Há também o cenário de uma transição interna. Setores das Forças Armadas ou do próprio partido governista poderiam, em algum momento, decidir que a permanência de Maduro é insustentável para a estabilidade do país e orquestrar uma transição de poder. Isso poderia levar a um governo de transição, a novas eleições, ou a uma solução negociada que poderia ou não incluir a saída de Maduro do país, dependendo dos termos do acordo. É importante notar que cada um desses cenários tem suas próprias complexidades, riscos e consequências imprevisíveis. A política venezuelana
é um caldeirão de interesses conflitantes, de facções internas e de influências externas. E o futuro de Maduro está intrinsecamente ligado ao futuro da própria Venezuela. A incerteza é a única certeza nesse tabuleiro geopolítico, e a comunidade internacional continua a observar de perto, esperando por um desfecho que traga estabilidade, democracia e justiça para a região. Mas, independentemente do cenário que se concretize, uma questão fundamental permanece e precisa ser abordada: a busca por justiça internacional. O que significa isso para um líder acusado de crimes tão graves e com um impacto tão devastador? A saga de Nicolás Maduro levanta questões profundas e inquietantes sobre a justiça internacional e a responsabilidade de líderes de Estado. Em um mundo cada vez mais interconectado e globalizado, a ideia de que um chefe de Estado pode cometer crimes graves dentro de suas fronteiras ou além delas e permanecer impune está sendo cada vez mais desafiada e contestada pela comunidade internacional. A justiça internacional opera sob o princípio de que certos crimes, como crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e, em alguns casos, narcotráfico e terrorismo, são de tal gravidade que transcendem as fronteiras nacionais e afetam a humanidade como um todo. Isso significa que, em teoria, qualquer país pode ter jurisdição para julgar esses crimes, independentemente de onde foram cometidos ou da nacionalidade do perpetrador. É o conceito de jurisdição universal, um pilar fundamental do direito internacional. Embora o Tribunal Penal Internacional, TPI, seja a principal corte para crimes contra a humanidade, as acusações contra Maduro no Zecalumariuara são de natureza diferente, focando em narcoterrorismo e lavagem de dinheiro, o que o colocaria sob a jurisdição de tribunais americanos. No entanto, o princípio subjacente é o mesmo: a busca por responsabilização e a ideia de que ninguém está acima da lei. A recompensa de $50 milhões pela captura de Maduro e os indiciamentos formais no Zecalumariuara são uma demonstração clara e inequívoca da determinação de uma das maiores potências mundiais em aplicar esse princípio. É uma mensagem poderosa de que, mesmo para aqueles que detêm o poder supremo em seus países, a lei internacional e a justiça podem eventualmente prevalecer e que a impunidade não será tolerada. Essa busca por justiça não é apenas sobre punir um indivíduo. É também sobre enviar uma mensagem clara e contundente a outros líderes que possam estar tentados a seguir um caminho semelhante de corrupção e abuso de poder. É sobre restaurar a confiança nas instituições democráticas, proteger os direitos humanos fundamentais e garantir que a soberania de um Estado não seja um escudo para a impunidade e para a prática de crimes transnacionais. A reflexão sobre a justiça internacional nos leva a questionar: até que ponto a comunidade global pode e deve intervir quando um líder é acusado de minar a democracia, violar direitos humanos de forma sistemática e se envolver em atividades criminosas transnacionais que afetam a segurança e a estabilidade global? E quais são os limites e as complexidades dessa intervenção? Essas são perguntas complexas, sem respostas fáceis, mas que são essenciais para a ordem mundial e para a proteção dos valores democráticos. E no centro de tudo isso está o impacto real e devastador na vida das pessoas comuns, que são as maiores vítimas de toda essa situação. Não podemos falar da queda de Maduro, das apreensões e das consequências sem voltar nossos olhos, com profunda empatia e preocupação, para o epicentro de toda essa tragédia: o povo venezuelano. Por trás de cada cifra de bilhões desviados, de cada mansão luxuosa apreendida, de cada tonelada de cocaína traficada, há milhões de vidas afetadas, sonhos desfeitos, famílias separadas e uma nação inteira em sofrimento profundo e prolongado. O impacto humanitário na Venezuela é sem dúvida uma das maiores e mais complexas crises do século XXI, com consequências que se estendem por toda a região. A escassez de alimentos, que já mencionamos em partes anteriores, levou à desnutrição crônica em grande parte da população, especialmente entre crianças e idosos, com taxas alarmantes de mortalidade infantil e doenças relacionadas à fome.
Crianças com barrigas inchadas, adultos emagrecidos, famílias inteiras lutando diariamente para conseguir uma refeição por dia, muitas vezes recorrendo a lixões ou à ajuda humanitária. A falta de acesso a medicamentos básicos e a tratamentos médicos adequados transformou doenças facilmente tratáveis em outros lugares do mundo em sentenças de morte. Hospitais sem equipamentos, sem suprimentos, sem pessoal médico suficiente, com pacientes morrendo por falta de insulina, antibióticos, tratamentos para câncer ou cirurgias simples. A infraestrutura básica do país desmoronou completamente. A falta de água potável é uma realidade para milhões, com pessoas tendo que buscar água em rios ou fontes não tratadas. Cortes de energia elétrica que duram dias são comuns em muitas regiões, paralisando a vida e a economia. O transporte público é precário e ineficiente. A vida diária na Venezuela se tornou uma luta pela sobrevivência, uma batalha constante contra a adversidade, a fome, a doença e a falta de serviços básicos. E como já dissemos, milhões de venezuelanos foram forçados a deixar seu país, tornando-se refugiados e migrantes em busca de dignidade, segurança e oportunidades em outras nações. Essa diáspora é um testemunho doloroso da falha do Estado em proteger e prover para seu próprio povo, e representa uma das maiores crises migratórias da história recente. A conexão entre a corrupção sistêmica, a má gestão econômica e o suposto narcotráfico com essa crise humanitária é inegável e direta. Os recursos que deveriam ter sido investidos em saúde, educação, infraestrutura, segurança alimentar e desenvolvimento social foram, segundo as acusações, desviados para enriquecer uma elite no poder. O dinheiro do petróleo, que deveria ser a bênção da Venezuela e a fonte de seu desenvolvimento, tornou-se uma maldição, alimentando a corrupção, o poder absoluto e a repressão. A reflexão sobre o impacto humanitário nos força a confrontar a responsabilidade moral e ética dos líderes. Qual é o valor de uma vida humana? Qual é o custo da ambição desmedida e da busca incessante por poder e riqueza quando milhões sofrem? A história da Venezuela sob Maduro é um lembrete sombrio e doloroso de que as decisões tomadas nos corredores do poder têm consequências reais, tangíveis e devastadoras para milhões de pessoas comuns, que são as verdadeiras vítimas de toda essa situação. E é a partir dessa perspectiva que devemos extrair as lições mais importantes para o futuro. A saga de Nicolás Maduro, desde sua ascensão humilde como motorista de ônibus, até as acusações de bilionário e chefe de cartel, e agora, a fase das apreensões e consequências, oferece lições profundas, universais e atemporais sobre a natureza corrosiva da corrupção e os perigos inerentes ao poder absoluto. Essas lições não são apenas para a Venezuela, mas para todas as nações, para todos os líderes e para todos os cidadãos que valorizam a democracia e a justiça. A primeira lição é a natureza corrosiva e destrutiva da corrupção. Ela não é apenas um desvio de dinheiro ou um crime financeiro. É um câncer que destrói as instituições democráticas, mina a confiança pública no governo, distorce a economia e, em última instância, devora a própria nação de dentro para fora. A corrupção na Venezuela não apenas desviou bilhões de dólares que poderiam ter sido usados para o desenvolvimento, mas também desmantelou a capacidade do Estado de prover serviços básicos, levando a uma crise humanitária sem precedentes. Ela transformou a riqueza do petróleo, que deveria ser uma bênção, em um motor de desigualdade, sofrimento e instabilidade. A segunda lição é o perigo intrínseco do poder absoluto e sem limites. Quando o poder se concentra nas mãos de um único indivíduo ou de um pequeno grupo, sem freios e contrapesos eficazes, a tentação da corrupção e do abuso se torna quase irresistível. A ausência de instituições democráticas fortes, de uma imprensa livre e investigativa, de uma sociedade civil vibrante e de um judiciário independente, permite que o poder se torne autocrático e que os líderes se considerem acima da lei, agindo com impunidade. A história de Maduro é um testemunho vivo de como o poder absoluto pode corromper absolutamente.
transformando um líder em um tirano. A terceira lição é a importância vital das instituições democráticas. Uma democracia saudável, com eleições livres e justas, um judiciário independente e imparcial, um legislativo atuante e fiscalizador e uma imprensa livre e pluralista é a melhor e mais eficaz defesa contra a corrupção e o autoritarismo. Essas instituições servem como guardiãs da lei, garantindo a transparência, a responsabilização dos governantes e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. O enfraquecimento sistemático dessas instituições na Venezuela abriu caminho para a crise que testemunhamos, permitindo que a corrupção e o abuso de poder florescessem. E, finalmente, a quarta lição é a resiliência e a persistência da justiça internacional. Embora lenta, complexa e muitas vezes frustrante, a busca por justiça transnacional demonstra que, em um mundo globalizado, a impunidade não é um dado adquirido e que os criminosos não podem se esconder para sempre. As investigações internacionais, as sanções econômicas, as apreensões de bens e os indiciamentos internacionais enviam uma mensagem clara e contundente. Não importa quão poderoso você seja ou quão bem escondida sua fortuna esteja, a comunidade internacional tem a capacidade e a determinação de perseguir a justiça e responsabilizar os culpados. Essas lições não são apenas para a Venezuela. Elas são para todas as nações, para todos os líderes e para todos os cidadãos que acreditam em um mundo mais justo e transparente. Elas nos lembram da importância de proteger a democracia, de lutar incansavelmente contra a corrupção e de exigir responsabilidade daqueles que detêm o poder. Porque, no final das contas, a história sempre cobra seu preço, e a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para vir à tona. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada. 4 partes, centenas de horas de pesquisa, milhões de palavras para desvendar a complexa e sombria saga de Nicolás Maduro. Começamos com a riqueza misteriosa, nos aprofundamos nos esquemas de lavagem de dinheiro, confrontamos o cártel dos sóis e hoje testemunhamos a queda, apreensões e consequências. Esta não é apenas a história de um homem, mas a história de uma nação, de um sistema e das profundas cicatrizes que a corrupção e o poder absoluto podem deixar em um povo. A fortuna acumulada, os bens apreendidos, as acusações de narcotráfico, as sanções internacionais e o sofrimento indizível de milhões de venezuelanos são peças de um quebra-cabeça que agora se revela em sua totalidade, mostrando a interconexão entre esses elementos. A história de Maduro é um espelho que reflete os desafios da governança no século XXI, a luta eterna entre a soberania nacional e a justiça internacional, e a eterna batalha entre a luz da verdade e as sombras da impunidade. O futuro de Nicolás Maduro permanece incerto. Será ele capturado e julgado por seus supostos crimes? Irá para o exílio em um país amigo? Ou conseguirá, de alguma forma, se manter no poder, desafiando todas as probabilidades? Somente o tempo dirá qual será o desfecho final dessa complexa trama. Mas uma coisa é certa: sua história já está escrita nos anais da história, e as lições que dela extraímos são inestimáveis para a humanidade. Que esta série sirva como um alerta, um lembrete contundente de que o poder, sem responsabilidade e sem limites, é uma força inerentemente destrutiva, que a riqueza ilícita, por mais grandiosa que pareça e por mais que seja ostentada, carrega o peso da miséria alheia e da destruição de uma nação, e que a busca por justiça, por mais longa e árdua que seja, é um pilar fundamental para a construção de um mundo mais equitativo, transparente e justo para todos. A Venezuela, com sua rica cultura, sua história vibrante e seu povo resiliente, continua sua luta por um futuro melhor. E a comunidade internacional, com seus olhos atentos e suas ferramentas de investigação, segue buscando um desfecho que traga paz, dignidade e responsabilização para essa nação tão sofrida. Que a verdade prevaleça e que a justiça um dia seja feita. Se você chegou até aqui, é porque esta história te tocou, te intrigou e te fez refletir profundamente sobre os temas que abordamos. E é exatamente esse o nosso objetivo. Se você gostou desta série,
Se ela te trouxe novas perspectivas e informações valiosas, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e investigações aprofundadas como esta, desvendando as verdades por trás dos grandes eventos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas outras histórias fascinantes e complexas para desvendar e você não vai querer ficar de fora. E, claro, queremos muito saber a sua opinião. O que você achou desta série? Quais foram os pontos que mais te impactaram? Quais lições você tirou desta jornada? Deixe seu comentário abaixo. Vamos ler e interagir com todos vocês. Sua perspectiva enriquece ainda mais a discussão e nos ajuda a entender o que mais interessa ao nosso público. E se você conhece alguém que precisa assistir a esta série, que se interessa por geopolítica, corrupção, justiça internacional e as complexidades do poder, compartilhe este vídeo. Ajude-nos a levar esta história para mais pessoas, para que a verdade possa alcançar um público ainda maior. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada épica. A verdade está lá fora e juntos vamos continuar a desvendá-la. Fiquem ligados porque em pouco tempo traremos mais notícias e novidades. Até a próxima.